Oi meu Max aluno, Max aluna, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos lá, hoje nós vamos falar das relações atômicas. Para iniciar esse assunto, a gente precisa relembrar algumas coisas, então acompanhe aqui comigo. Lembrando que toda vez que eu tenho um elemento químico lá na tabela periódica, eu vou ter sempre localizado na sua parte de baixo o número de prótons. Tá? No núcleo. E aqui em cima eu tenho a massa. Lembrando que a massa atômica, o A, tá? Ele vai ser o número de prótons mais nêutrons. E lembrando que o número de nêutrons não está aqui. Como eu faço isso? Simples assim, ó. 16 menos 8. Quanto? 8. Então, 8 é o meu número de nêutrons. Tranquilo aqui? Bom, a gente também precisa lembrar que o átomo, em algumas circunstâncias, ele vai vir como neutro. O átomo vai ser neutro na maioria das vezes. Quando que ele não é neutro? Quando simplesmente ele tem um sinalzinho aqui, ou por exemplo, isso aqui. O que está querendo dizer isso? Isso está me mostrando que ele tem 2 prótons sobrando. E se fosse negativo? Oxi, que ele tem 2 elétrons sobrando. Então, vamos pensar aqui que ele tem 2 negativos. Então, aqui, 2 elétrons sobrando. Tranquilo? Até aqui, galera? Bora lá. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, vamos lá. As relações atômicas, elas são simples de entender. Vamos lá. Quando eu digo que um elemento... Garota, um elemento, ele é isópos. Um pezinho aqui, ó. Eu estou dizendo que ele tem o mesmo número de prótons no núcleo. Bom, se eu já sei aonde está o número de prótons, eu sei que esses 3 tipos de carbonos têm o número de prótons 6. Então, eu posso dizer que eles são isópos. Tranquilo? Bom, agora volta. Quando eu digo que um elemento químico ele é de A, aonde eu tenho A mesmo? Aqui em cima, né? Aqui em cima eu tenho A. Então, vamos lá. O que eles têm semelhante? A massa atômica. Então, vamos lá. O mesmo número de A. Massa atômica. Tranquilo até aqui? Max aluno, Max aluna, prestando atenção na pro aqui. Vamos lá. Quando eu digo que eu tenho isótons, ó, com esse N aqui, isótonos. O que é isso, pro? Eu coloquei um N, qual é a... né? Tem um N aí, letrinha maiúscula, no meio das minúsculas, em vermelho, aprendendo que, né, os anteriores. Então, eu sei que é o número de nêutrons. E aí vem a pegadinha. Normalmente, esse você tem que calcular, mesmo que mentalmente. Então, vamos lá. Eu sei que a massa atômica é o número de nêutrons mais prótons no núcleo. Então, é só eu fazer o movimento contrário. Então, número de nêutrons é igual a massa menos número atômico. Como que eu faço isso? Simples. 13 menos 6. Quanto vai dar aqui? 7. E aqui ficou muito óbvio, né? 14 menos 7, 7. Nesse caso, eu tenho N igual a
7. O número de nêutron, tanto desse carbono quanto desse nitrogênio, é 7. Tá bom? Então, se eles têm o mesmo número de nêutron, isótonos. Tranquilo, galerinha? Vamos lá, mas não acabou. Relaxa. Respira. Facinho agora? Vamos lá. Isoeletrônicos. Isoeletrônicos. Eletrônicos. De elétrons. Então, vamos marcar aqui, né? Mesmo número de nêutrons. E aqui, eu quero saber o mesmo número de elétrons. Tranquilo? Vamos lá. E agora? Bom, eu estou dizendo que esse magnésio tem 2 prótons sobrando. Então, ele tem 12 prótons, mais 2 estão sobrando. Se eu sei que ele tem 12 prótons, mais 2 está sobrando, se não estivesse sobrando, qual seria o número de prótons? 10, professor. Então, eu sei que ele tem 10 elétrons. E aqui? Mesma circunstância, só que agora nós vamos somar. Eu sei que nesse caso o nitrogênio ele tem 7 prótons. 7 prótons. Mas ele tem 3 elétrons sobrando. Opa! Então, em circunstâncias neutras, ele teria 7 elétrons. Mais 3 está sobrando. 7 mais 3, 10. Então, eu tenho 10 elétrons aqui também. Tranquilo? Vamos relembrar tudo, então? Então, vamos lá. As relações atômicas, elas estão aí configuradas com relação aos números iguais. Então, quais são esses números? Então, números de prótons iguais. Então, eu vou dizer que esses elementos são isótopos. Números de massa atômicas iguais. Eu vou dizer que são isobaros. Número de nêutrons igual. Isotonos. Número de elétrons igual. Isoelétron. Beleza, galerinha? Eu volto daqui a pouco com um pouquinho mais de química para vocês. Beijo!